pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca da liberdade provisória, revogação e relaxamento da prisão, sobre as generalidades de cada um desses institutos aqui. Por que eu digo generalidades? Porque essa aqui será a parte 1 de 3 aulas. Parte 1, a gente vai ver as generalidades sobre esses 3 institutos aqui, como que cada um deles funcionam. Na parte 2, nós vamos estudar sobre a liberdade provisória sem fiança. E na parte 3, nós vamos estudar na liberdade provisória com fiança. Por que eu fiz essa divisão aqui? Para essa aula também não ficar muito extensa, muito longa, ou ficar chata demais, e acabar confundindo cada um. E aí, de repente, se você quer assistir só a liberdade provisória sem fiança ou com fiança, você vai direto lá, não precisa ficar adiantando e procurando aqueles pontos ali nesse vídeo aqui. Então, não se preocupem aqui se eu não falar sobre os institutos da fiança, sobre quando que cabe liberdade provisória sem fiança, com fiança, como que funciona cada uma delas. Na sequência, vocês podem já ver aí na sequência, vai ter a liberdade provisória sem fiança e com fiança. Então essa é a primeira parte de 3 aulas sobre os institutos das liberdades, ok? Bora lá então, gente. Primeira coisa que a gente precisa tratar sobre a liberdade provisória aqui, tratar uma noção geral sobre liberdade provisória, é que a liberdade provisória ela é uma medida intermediária. Intermediária entre quem? Entre uma prisão cautelar e a liberdade plena do acusado. Então a liberdade provisória está no meio, entre a prisão, o sujeito não está encarcerado, e a liberdade plena. Ele também não detém uma liberdade plena aqui nessa situação de liberdade provisória. Por quê? Nessa situação aqui de liberdade provisória, como a gente vai ver, são impostas certas condições ao acusado para que ele permaneça em liberdade e não vá para o cárcere. Então, como ele tem certas condições para permanecer em liberdade, ele também não está em liberdade plena. Essa liberdade provisória aqui funciona como substitutivo de uma prisão preventiva. Por que substitutivo? Olha, eu posso decretar preventiva, mas eu estou deixando o sujeito solto desde que eu tenha determinadas condições que deverão ser cumpridas aí ao longo do processo. Então, aqui ao final é o que eu já falei para vocês. Antes de ser julgado, o sujeito ele não está preso, mas também não tem uma liberdade plena, porque ele terá que cumprir certas condições aqui. Então, a liberdade provisória nada mais é do que essa medida intermediária, com a imposição de certas condições ao acusado que deverão ser cumpridas ao longo do processo. A liberdade provisória, gente, ela tem fundamento constitucional, que está previsto lá no artigo 5º, que diz o seguinte: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, tá lá a liberdade provisória, com ou sem fiança, ok? Então, sobre a liberdade provisória, a gente precisa fazer alguns comentários interessantes aqui. Primeiro deles é que antes do advento da Lei 12.403 de 2011, a liberdade provisória, ela simplesmente funcionava como uma medida de contracautela à prisão em flagrante. O que é essa medida de contracautela à prisão em flagrante? Ora, só cabia liberdade provisória para aquele sujeito que tivesse sido preso em flagrante. Caso contrário, se tivesse sido preso preventivamente e temporariamente, não cabia liberdade provisória. Antes da Lei 12.403, só cabia liberdade provisória, então, para aquele sujeito que tivesse sido preso em flagrante. Era uma medida de contracautela à prisão em flagrante. E aí o sujeito era colocado solto, mas com determinadas condições. Então, antigamente, e ainda acaba funcionando assim, mas não somente desse jeito, como que funcionava a liberdade provisória? Quando o sujeito fosse preso, foi preso lá em flagrante, a primeira coisa que o juiz analisa no auto de prisão em flagrante é a existência de vícios. Se existir vícios ou qualquer tipo de ilegalidade no auto de prisão em flagrante, a medida a ser adotada pelo juiz será o relaxamento dessa prisão em flagrante. Então vamos ilustrar.
O sujeito foi preso em flagrante. Tá lá, foi preso em flagrante, foi lavrado auto de prisão em flagrante e encaminhado ao magistrado. Primeira coisa que o juiz vai verificar quando receber o auto de prisão em flagrante é se há alguma ilegalidade nesse flagrante aqui. Se esse flagrante contiver qualquer ilegalidade, o juiz vai relaxar a prisão desse sujeito e encaminhar ele para a rua. Vai soltar ele desde já. Se não era o caso de ilegalidade, não tinha uma ilegalidade, estava tudo ok, o flagrante, o juiz, e entendendo que de repente é o caso, não é o caso de preventiva, perdão, o juiz ele vai analisar o cabimento de liberdade provisória com ou sem fiança. Então o sujeito foi preso em flagrante, não é o caso de ilegalidade, também não é o caso de prisão preventiva. Agora o juiz analisa se cabe ou não a liberdade provisória com e sem ou sem fiança. E isso está lá no artigo 310 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente: ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, 1. Relaxar a prisão ilegal, ou seja, primeira coisa, vai ver se tem vício naquela prisão em flagrante. Tem alguma ilegalidade? Vai relaxar essa prisão e mandar o sujeito para a rua. 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando apresente os requisitos lá do 312. E 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Ok? Nessa situação aqui, gente, que o sujeito, a liberdade provisória funcionava como contracautela da prisão em flagrante, o acusado, ele é colocado em liberdade, porém, tá lá, ó, fica submetido a certas obrigações que vinculam ele ao processo e ao juízo. Essa liberdade provisória é dita provisória por quê? Porque ela não é definitiva e eu tenho algumas obrigações que, se descumpridas, poderão acarretar na prisão preventiva desse sujeito aqui. Então, essa é a liberdade provisória como contracautela de uma prisão em flagrante. Essa é uma das modalidades de prisão, de liberdade provisória, que é uma medida de contracautela. O sujeito foi preso em flagrante, verifico se há ilegalidade. Não tem ilegalidade? Ok. É caso de preventiva? Não, não é. Então vamos analisar se é caso de liberdade provisória com ou sem fiança. Aí, se for caso de liberdade provisória com ou sem fiança, dá liberdade para o sujeito e impõe certas condições, certas obrigações que vão manter ele vinculado ao processo e ao juízo. Ok? Cuidado, né, gente, que eu falei aqui para vocês que a gente tem obrigações a serem cumpridas nessa liberdade provisória. O juiz impõe certas condições ao acusado para que ele compareça em juízo, deverá comparecer a todos os atos processuais sob pena de revogação. Cuidado com essa questão aqui da revogação, que se forem revogadas essas condições impostas ao acusado, ele não vai voltar à situação de preso em flagrante. Ele não é automaticamente preso em flagrante. Flagrante já passou, já era, já acabou. Então, eu não retorno ele à condição de preso em flagrante. E também não vou automaticamente decretar a preventiva. Se o sujeito ele descumprir alguma das obrigações impostas ali para ele na liberdade provisória, o juiz vai verificar se por acaso é o cabimento de alguma outra medida cautelar ou de prisão preventiva. Medida cautelar da 319 e a prisão preventiva lá no 312. Então, se o sujeito descumprir uma dessas medidas impostas na liberdade provisória, não automaticamente ele volta ao cárcere, muito menos em situação de preso em flagrante. Descumprir uma das medidas, o juiz vai verificar se é o caso, então, de substituir por alguma das medidas cautelares previstas lá no 319, ou ainda, numa situação mais grave, decretar a preventiva desse sujeito aqui, ok? E isso está previsto lá no artigo 282, parágrafo 4º, que diz que no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do seu assistente ou do seu querelante,
poderá substituir a medida, impor outra incumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Ok? Então, gente, essa é a liberdade provisória prevista como medida de contracautela, uma prisão em flagrante. Mas, como eu falei para vocês, com o advento da Lei 12.403, a liberdade provisória deixa de ser somente uma medida de contracautela e assume esse caráter também de medida cautelar diversa da prisão. Com o advento dessa Lei 12.403, a liberdade provisória ela assume um caráter de medida cautelar autônoma, com a imposição de uma ou mais medidas cautelares previstas lá no 319 do Código de Processo Penal. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu posso conceder liberdade provisória àqueles sujeitos que não tenham sido presos em flagrante. Se antes a liberdade provisória só cabia para quem tinha sido preso em flagrante, hoje, além de caber para quem também foi preso em flagrante, a liberdade provisória também cabe para outros sujeitos. Não precisa necessariamente ter sido preso em flagrante. Pode ter sido preso preventivamente, temporária, ou mesmo encontrar-se solto e, de repente, estar causando obstruções ao processo. O juiz pode conceder essa liberdade provisória a ele. Por que provisória? Porque vai impor certas condições a esse sujeito que já está solto, mas agora não vai mais deter a liberdade plena. Ele vai ter certas condições a serem cumpridas ao longo do processo, condicionando ele principalmente ao comparecimento a todos os atos do processo. Então, a liberdade provisória não é mais só medida de contracautela. Ela pode ser concedida também a sujeito que não tenha sido preso em flagrante. E isso a gente pode até observar no artigo 321 lá do CPP, que diz o seguinte: ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas lá no 319 e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Ok? Então, a liberdade provisória, gente, ela pode ser concedida a qualquer acusado, já que eu vou impor o cumprimento de certas obrigações a eles. Eu posso ter a possibilidade de decretar preventivo, mas se de repente eu acumular essa liberdade com uma das medidas lá do 319 e atingir a mesma finalidade que a preventiva, eu opto por essas medidas menos gravosas. Ok? Então, em síntese, para vocês entenderem como que funciona hoje, isso é uma síntese até feita pelo professor Renato Brasileiro, a liberdade provisória funciona hoje da seguinte maneira. Primeira coisa, o juiz ele pode condicionar a manutenção da liberdade do acusado ao cumprimento de uma das medidas previstas lá no artigo 319, sob pena de decretar preventiva. Se descumprir uma dessas medidas, corre-se o risco de ser decretada a preventiva desse sujeito. E ainda, a liberdade provisória ela pode substituir a prisão em flagrante, aqui é aquela medida de contracautela. Lembrem, verifico se há vícios, que daí primeira coisa eu vou relaxar. Não é o caso de preventiva, então vamos ver se cabe aqui a liberdade provisória, com ou sem fiança. E ainda, continuando aqui, substituir o flagrante, ou mesmo a preventiva e a temporária, por uma das medidas menos gravosas arroladas no 319. Então, ela funciona tanto como uma substituição de uma prisão, como também para um sujeito que, de repente, está solto, mas está causando certas obstruções ao andamento do processo. Eu posso condicionar a liberdade desse acusado aqui, ok? E aí, eu falei tanto, né, em relaxamento ali, se a prisão legal for relaxada e tudo mais. Para essa aula aqui de generalidade sobre liberdade provisória, é interessante a gente fazer essa distinção aqui entre relaxamento da prisão, liberdade provisória e revogação da prisão cautelar. São diferentes, muitas vezes a gente escuta e acha que é a mesma coisa, não. São 3 institutos diferentes aqui, cada um com as suas particularidades. E tem que tomar bastante cuidado com essas situações aqui, ok? Começando então pelo relaxamento. Quando que eu digo que eu vou relaxar uma prisão?
Quando eu falo em relaxamento de prisão, eu estou falando que houve uma ilegalidade naquela prisão. E vejam que aqui pouco importa o tipo de prisão, pode ser em flagrante, preventiva, temporária. Se ocorrer qualquer tipo de ilegalidade na sua decretação, o juiz vai relaxar essa prisão. Então, o termo relaxamento de prisão é utilizado para prisões ilegais, para prisões que contenham alguma ilegalidade. E uma vez deferido o relaxamento, esse acusado aqui ele não fica sujeito ao cumprimento de certas condições, de deveres ou de obrigações, como a gente acabou de ver ali na liberdade provisória. Não, aqui o sujeito é colocado em liberdade plena, ele vai para a rua. Então, ele obtém a liberdade plena. Outra característica do relaxamento é que o relaxamento independe da natureza da infração penal. Como a gente vai ver nas próximas 2 aulas de liberdade provisória, principalmente na confiança, a gente vai ver que tem certos crimes que são inafiançáveis, que eu não poderia conceder fiança para esses delitos aqui. No relaxamento, não existe isso. Pouco importa a natureza da infração penal. Sendo a prisão ilegal, eu não estou nem aí para o tipo de infração penal que é. Essa prisão deverá ser relaxada. E esse é o teor da súmula 697 do STF, que diz o seguinte: a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos, olha lá, ó, não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Então, pouco importa aqui a natureza da infração penal. Para prisão ilegal, contém qualquer tipo de vício, ela deverá ser relaxada, ok? E o relaxamento, gente, ele deve ser concedido pela autoridade judiciária, segundo o que determina o artigo 5º da Constituição Federal. Então, o relaxamento é concedido pela autoridade judiciária. Não pode a autoridade policial relaxar eventual prisão em flagrante, ok? Então, esse é o relaxamento, ligado à ilegalidade da prisão e pouco importando a natureza da infração penal aqui, ok? O próximo instituto é o chamado Instituto da Revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária, ou também agora das medidas cautelares diversas da prisão. Quando que ocorre a revogação da prisão? Revogação está ligada quando não mais subsistem os motivos que determinaram aquela segregação. Vamos dizer que o juiz decretou a preventiva para garantia da ordem pública. Desapareceram os motivos que levaram à decretação da garantia da ordem pública, o que resta ao juiz é revogar aquela prisão preventiva. Veja que aqui eu não tenho nenhuma ilegalidade. A prisão foi ok, tá tudo legal, tudo certinho. Mas ao longo do seu cumprimento, desaparecem os motivos pelo qual eu deva manter esse sujeito no cárcere. Desaparecendo os motivos pelos quais levaram esse sujeito à prisão, o correto agora então é eu revogar essa prisão, em razão do desaparecimento dos motivos que levaram à prisão desse sujeito. E isso está lá no artigo 316 do CPP, que diz o seguinte: o juiz poderá revogar a prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem as razões que a justificaram. Ou seja, desaparecer os motivos, revoga. Se os motivos voltar, decreta novamente. A revogação da prisão, claro, aqui a gente trabalhando com prisão, ela só incide sobre a prisão preventiva e temporária. Eu não falo revogação de flagrante. Não há revogação de flagrante. Então, a revogação, ela vai incidir sobre as prisões preventivas e temporárias e também deverá ser decretada pela autoridade judiciária. Não é a autoridade policial que revoga prisão preventiva e nem prisão temporária, ok? Então, a revogação, gente, a prisão é legal, porém desaparecem os motivos que levaram à sua decretação, ok?
E por fim, a liberdade provisória, que claro, a gente vai estudar ela melhor aí nas próximas 2 aulas, na parte 2 e na parte 3, na sem fiança e com fiança. A liberdade provisória também tem previsão constitucional, que diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir, liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui também, gente, eu estou diante de uma prisão legal. Não tenho qualquer tipo de irregularidade aqui na prisão. Eu estou diante de uma prisão legal e cabe a liberdade provisória em face de qualquer prisão, seja prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária. Liberdade provisória, ela pode incidir, então, em qualquer tipo de prisão e eu não estou trabalhando com ilegalidade, porque a ilegalidade é o relaxamento. Liberdade provisória, então, em qualquer tipo de prisão, desde que a prisão seja legal. Mas o que acontece aqui? Aqui eu vou decretar a liberdade do sujeito, porém, eu vou impor o cumprimento de algumas obrigações. No relaxamento e na revogação, eu não tenho cumprimento dessas obrigações. Aqui na liberdade provisória, eu vou ter o cumprimento de certas obrigações que vão poder ser acumuladas lá com as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Se de repente eu verifico que o sujeito ele está causando obstrução ao processo, eu posso impor uma daquelas medidas lá do 319 para ele. Então, aqui, diferente da revogação, na revogação desaparecem os motivos. Aqui não desaparecem os motivos, mas eu vejo que há outras medidas menos gravosas que a prisão preventiva. Então, eu posso conceder essa liberdade provisória com o cumprimento de certas obrigações. Então, aqui o sujeito ele não vai deter a liberdade plena, vai ser aquela intermediária entre o cárcere e a liberdade plena. Eu estou aqui no meio. Eu tenho liberdade, mas eu tenho que cumprir certas condições impostas pelo magistrado. Então, aqui não é que os fundamentos desapareceram. Não. Aqui eu tenho uma medida menos gravosa que aquela prisão, que eu posso impor àquele sujeito e que vai atingir a mesma finalidade que se eu deixar ele preso. Então, entre deixar preso e soltar com condições, é óbvio que eu vou optar por soltar com o cumprimento de certas condições. E aqui ainda, só para a gente fechar, a gente vai ver que alguns delitos vedam a concessão de liberdade provisória, que daí a gente vai estudar já na continuação dessa aula aqui na parte 2 e na parte 3. Alguns delitos vedam essa concessão, né, de liberdade provisória, então é uma particularidade aqui da liberdade provisória. E a liberdade provisória, gente, para fechar, ela pode ser concedida tanto pela autoridade judiciária como a autoridade policial. A autoridade policial pode fixar o arbitramento, pode arbitrar fiança em certos delitos. Então, ela pode ser concedida tanto pela autoridade judiciária quanto pela autoridade policial. Ok, pessoal? Então, sobre as generalidades da liberdade provisória, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora, na continuação dessa aula, a gente estuda mais aprofundadamente a liberdade provisória sem fiança e a liberdade provisória com fiança. Ok? Até daqui a pouco, então, e bons estudos!